Desde pequenos, somos seres curiosos com o ambiente à nossa volta. Perceber as sutilezas da natureza é um aprendizado delicado, transformador e serve de base para a educação socioambiental, que é o tema do programa de hoje. Além disso, você fica sabendo como fazer o descarte correto do lixo aqui na universidade. Fique com a gente, o Universidade Aberta está só começando. O programa Comunidades Sustentáveis é vinculado à Faculdade de Educação aqui da UPF. Ele envolve 3 projetos de extensão da universidade, que são o Boas Práticas, Educação e Meio Ambiente Saudável, Fazendo a Lição de Casa e a Leitura do Mundo e da Palavra no Galpão da Coama. O programa busca potencializar essas ações e promover a formação acadêmica e de comunidades sustentáveis. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora mestre da Faculdade de Educação da UPF, Elizabeth Fosqueira. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV, que trata de um desses projetos. Meu nome é Maria Carmelinda da Rosa. Faz 9 anos que eu trabalho aqui, vai fazer 10 anos em agosto que eu trabalho aqui. Tá trabalhando para ver se um dia melhora mais, porque ganha pouco. A gente trabalha com papel, com cristal, com PET, com papelão e a gente sofre um pouco para trabalhar aqui. Não é fácil, trabalha, mas ganha pouco. Trabalho no Coama através do projeto Comunidade Sustentável e alfabetizo a Dona Maria, que no momento ela não sabia ler nem escrever, agora ela já está começando a ser independente. Aprendi a estudei, eu não sabia fazer o nome certo, assim mesmo com esse problema na vista mesmo, eu consegui chegar lá, aprender, e as professoras que entraram aqui também, né, gosto muito delas, elas também ajudam, né. Porque a realidade é muito diferente da nossa. A gente não pensa que existem pessoas que fazem esse trabalho. Eu não via pessoas dessa maneira, não pensava que existisse pessoas nesse ambiente e nem como a Dona Maria, que não existia mais pessoas analfabetas, né? Graças a Deus que estou indo onde eu queria chegar, porque estou aprendendo bastante. Aprendi conta, aprendi tudo ali, né? Fiquei feliz de aprender, depois de mais e aprendendo, né? Beth, que bom te receber aqui, seja bem-vinda. Obrigada, Vou estar aqui com você também. Eu vou começar o programa compartilhando com os nossos telespectadores uma história que eu encontrei na internet semana passada. Agora tem um meme que tá bombando, né? Diz que é tal coisa, mas nunca viu tal coisa, né? E aí um professor aqui da universidade escreveu o melhor meme desses, né? Ele disse, diz que é extensionista, mas não conhece a Beth Fosqueira. É, sacanagem. Impossível, né? Impossível. A tua relação com a universidade está intrinsecamente ligada à extensão, né, Beth? Verdade, verdade. A gente se encontra, a gente acaba se aproximando das questões que nos deixam melhores, mais felizes. E a extensão foi o espaço que eu consegui, né, potencializar tudo aquilo que eu estudei, tanto na graduação quanto no mestrado, e também articulando as atividades de docência que a gente vinha desenvolvendo. Eu sou muito feliz na extensão.
E todo mundo que trabalha contigo, consequentemente, porque tu nos ensina muito, né? Isso. Eu espero que sim, a gente procura fazer o melhor, acompanha ao máximo, né? Acolhe a todos os alunos que desejam fazer as atividades nesse espaço e que a gente sabe que forma um profissional completamente diferente. Você também atua na extensão e sabe que o depoimento deles vem ao encontro justamente desse resultado. Quando eu faço extensão, talvez as atividades da pesquisa também, que eu não desenvolvo, mas eles dizem a gente se torna um profissional diferenciado. Beth, além da questão da extensão, a tua atuação na universidade também tem uma relação muito próxima às questões ambientais. Daí, a tua coordenação no CCTAM e no próprio programa Comunidades Sustentáveis. Isto. Por quê? Eu acho que eu sou formada em biologia, né, ciências biológicas. Então, dificilmente o profissional da área da biologia, ele não se apaixona pelas questões ambientais. Porque se você estuda todos os ecossistemas, né, todos os grupos de animais vegetais, e você vê que no decorrer do desenvolvimento, né, esses ecossistemas começam a serem desagregados, dizimados, obviamente que você acaba virando um militante em defesa, né, da preservação desses. Então, acho que um pouco o curso, depois no meu mestrado, eu estava envolvida no programa Proguaíba, e aí o meu mestrado eu desenvolvi a minha dissertação nessa área, e aí as coisas foram acontecendo, as proximidades. Eu sempre participei muito dos movimentos sociais engajados nessa defesa da preservação, no cuidado com a alimentação, no cuidado com a água, no cuidado, enfim. E aí eu acho que foi isso, e o sentimento de bem-estar, de estar fazendo atividades nessa área. Beth, quando a gente fala em sustentabilidade, né, então o nome do programa de extensão é Programa Comunidades Sustentáveis, várias questões vêm à nossa mente, especialmente a palavra sustentabilidade ligada a questões econômicas, onde ela é corriqueiramente usada, chega a estar até batida de tanto que se usa. Mas uma vez, tu disse numa das reuniões do programa que nós éramos excessivamente antropocêntricos, né? Como é que essas coisas estão conectadas? A sustentabilidade econômica, obviamente que ela faz parte da questão da sustentabilidade ambiental. Se você pensa em economizar recursos não naturais, se você pensa em economizar papel para não gastar, se você pensa em economizar água, luz para não gastar, obviamente você está também levando para a sustentabilidade ambiental. Às vezes, o entendimento da sustentabilidade econômica não vem ao encontro disso que eu citei, mas pode e deveria. Quando a gente trata da questão do antropocentrismo, é de que tudo envolve apenas um grupo de seres vivos, que é o ser humano. E não é que nós somos contrários a que a gente organize a sociedade ou pense a sociedade em defesa dos seres humanos. Obviamente, nós acreditamos que o ser humano deve ter direito, sim, aos direitos animais, né, à comida, ao trabalho, ao abrigo, né, pensando em direitos animais, então, à comida, ao abrigo. Mas nós precisamos nos dar conta também de que o mundo não é feito só de seres humanos. E talvez o maior depredador do próprio mundo seja o ser humano. E o mundo é esgotável, né? Ou seja, ele vai se esgotar em algum momento. Então, se você começa a ter uma visão menos antropocêntrica, né? Uma visão ecocêntrica, pensando em toda a vida que está no nosso entorno, automaticamente você começa a agir de forma diferenciada e inclusive, você passa a defender, ou melhor, proteger ainda mais a espécie humana, porque a espécie humana vai se manter somente se as outras espécies também se mantiverem. Né? E nesse sentido, como é que os diferentes projetos do programa atuam? Então, como você relatou no início, o programa Comunidades Sustentáveis, então ele está locado no CCTAM, que é o Centro de Ciências e Tecnologias Ambientais, o centro que agrega programas e projetos da área ambiental.
E então nós temos um programa chamado Programa Comunidades Sustentáveis. Existem outros projetos vinculados ao CCTAM, mas nós temos o Programa Comunidades Sustentáveis, e que ele agrega, né, ele tem dentro dele 3 projetos. O Boas Práticas, que você coordena, né, e que então, são as atividades que a UPF desenvolve com as entidades conveniadas com a Fundação. Sempre no sentido da educação ambiental, né, Beth? Sempre. Do desenvolvimento de boas práticas. Isso. Então, nós temos vários cursos envolvidos, né, o jornalismo, a nutrição, o design da moda, as artes, a pedagogia. Tem vários professores e alunos desses diversos cursos que trabalham nas instituições. Então, nós temos no Sejume, na Fundação Lucas Araújo, no CETAP, enfim. E trabalhando, então, eles estão vinculados, então, ao tema meio ambiente. Então, ao mesmo tempo que a entidade propõe ações, né, que são necessidade deles, nós também levamos para a entidade as necessidades da universidade, dos cursos. Porque aí o aluno, ele vai se qualificar participando dessas atividades. Existe um objetivo de atender a demanda da comunidade, mas também existe o objetivo de formar um profissional, né, qualificado, para que quando ele saia para o mercado de trabalho, ele possa levar essas questões junto com ele. E acho que esse foi o item que a gente melhorou muito nos últimos anos aqui na universidade. Antes o nosso aluno ia lá e ele praticamente era um funcionário da entidade, né? Hoje não, hoje a gente tem a formação, hoje nós temos encontros e o aluno se sente também, né, com essa autonomia de poder contribuir além daquilo que as entidades solicitam. Beth, eu vou pedir para a gente segurar um pouquinho para falar dos outros 2 projetos depois do intervalo. E agora eu quero chamar, então, a Anne Luiza, que vai contar para a gente como é fazer parte do programa Comunidades Sustentáveis. Eu sou a Anne Luiza Scapini, eu faço pedagogia. Eu recebi a oportunidade de entrar no programa assim, meio que de cabeça. Assim. Depois que eu entrei, eu vi que era realmente uma área que eu estava procurando assim, e que eu precisava. Eu acho que nós como acadêmicos estamos constantemente em processo de formação. Então eu acredito que esse aprendizado a partir de experiências é o que vem agregar para a própria formação. O pedagogo, para ele ser um pedagogo bom, eu acredito que ele tem que ser muito humano. E a partir do momento que tu participa de um projeto desses, onde tu entra em contato com pessoas que tu nunca teve esse contato e não conhecia essas realidades, tu acaba sendo uma pessoa mais humana e a partir disso só tem a agregar e só tem como crescer assim, no meu profissional. Estamos de volta com Universidade Aberta. O tema de hoje é o programa Comunidades Sustentáveis, que visa promover a educação socioambiental através da integração de diferentes áreas do conhecimento. Continua aqui comigo no estúdio a coordenadora do projeto, a professora mestre da Faculdade de Educação da UPF, Elizabeth Fosqueira. Mas antes de voltarmos à nossa conversa, você dá uma olhada em como funciona o descarte de lixo aqui na UPF. O nosso planeta possui cerca de 7 bilhões de habitantes, responsáveis pela produção de 1 bilhão e 400 milhões de resíduos sólidos por dia. Só que no Brasil, cada brasileiro produz 1 tonelada de lixo doméstico por ano. Não dá para colocar tudo isso em qualquer lugar. Para isso, nos campos da UPF, há lixeiras de resíduos recicláveis, como papel, plástico e metal, e não recicláveis, como papel higiênico, cascas de frutas e chicletes. Todo o material coletado que pode ser reciclado é doado para a cooperativa Amigos do Meio Ambiente, e o restante é coletado pela Codepas e enviado para a usina Minas do Leão, onde vira energia elétrica. Agora você já sabe qual caminho percorre o lixo que você produz na universidade. Então compartilhe essas informações com seus amigos e ajude a tornar nossa comunidade mais sustentável.
Beth, falamos então no bloco anterior sobre o projeto Boas Práticas, né? E temos mais 2 projetos dentro do programa. Um deles, acabamos de citar agora no Fique Sabendo, que é o Galpão da Coama. Isso, o primeiro então a gente chama de extramuros, né, que são com as entidades, e o segundo seria o Fazendo a Lição de Casa, que também tem envolvimento com essa reportagem, que é o trabalho que a gente chama de intramuros, feito então por professores de diversos cursos e que trabalham então na literalmente fazendo o tema de casa, né? Isso, porque não Antes de ir lá para fora dizer como é que tem que fazer, vamos fazer aqui Perfeito, dentro. era isso aí que eu ia dizer. Então, a gente às vezes faz muito discurso fora de casa e dentro de casa a gente não tem a prática que deveria ou que faz na oratória. Então, nós temos uma parceria muito grande com o setor de saneamento ambiental, que é responsável pelo destino correto de todos os resíduos, principalmente os perigosos, que tem um cuidado, a UPF é exemplar no que diz respeito ao destino desses resíduos perigosos. E o nosso grande problema é o lixo comum, o resíduo comum, o material comum, como as gurias da Coama gostam de dizer. E foi feito, então, há alguns anos atrás, uma parceria com a Fundação, e a Coama, então, ela é responsável pela coleta dos resíduos recicláveis da universidade. Eles vêm aqui 3 vezes por semana, e recolhem os nossos resíduos que estão nos sacos verdes. E aí é que vem a importância, então, da separação correta. Nós temos todo o trabalho que envolve, então, esses professores e bolsistas do projeto Fazendo a Lição de Casa. No andamento do trabalho do Fazendo a Lição de Casa, nós percebemos que as meninas da Coama, né, as senhoras da Coama, tinham dificuldade na leitura das placas orientativas ali, das lixeiras, e nós fomos descobrir que elas não sabiam ler e escrever. E aí, então, a partir de no final de 2016, em outubro de 2016, nós então oferecemos, né, organizamos o projeto A Leitura de Mundo e da Palavra no Galpão da Coama, justamente para ajudar, potencializar as atividades do projeto Fazendo a Lição de Casa. Isso também dá boa ideia da complexidade do que é a sustentabilidade, né? Exatamente. Quer dizer, não é só cuidar do lixo ou só ter uma horta em casa. Isso é muito mais completo e muito mais dinâmico. Envolve o saber ler, o saber escrever, o saber se comunicar. Exatamente. E no desenvolvimento das atividades, nós fomos percebendo também que outros catadores, além das analfabetas, nós tínhamos alguns que pararam no ensino fundamental, não iniciaram o ensino médio, não finalizaram. E, ao mesmo tempo, um movimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, então a Prefeitura, conveniando essas cooperativas, né, do projeto Transformação, possibilitando uma melhor qualidade no desenvolvimento das atividades. Então, a Recibela já está com um vínculo mais concreto, assim, mais oficializado com a Prefeitura, mas a nossa expectativa, né, e também da Secretaria do Meio Ambiente, de que as outras cooperativas também venham a ficar na situação da Recibela. Então, quanto mais qualificados ou quanto mais organizadas estiver a Coama no que diz respeito à questão da certificação, melhor. Então, além do trabalho de alfabetização, que, como disse a Cristiane, a Dona Maria, que não sabia ler, né, e tal, agora já está se habilitando, ou os outros também estão recebendo aulas, que a gente chamamos de aulão aos sábados, preparando eles para as provas do supletivo, numa parceria com o Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos. Olha que bacana. Isso também mostra um pouco, Beth, a interdisciplinariedade desse trabalho, né? De que é preciso que várias áreas se deem as mãos e trabalhem juntas na mesma direção. Isso, a importância daí de ter outro projeto de extensão, que é o pré-vestibular popular, né? Que a professora Rosimar e o professor Ivan estão na coordenação e que estão nos ajudando, os alunos envolvidos com nessa nova tarefa. E outra coisa importante para dizer assim, Bibiana, nós descobrimos também ao longo do desenvolvimento que a dificuldade da Dona Maria na leitura, vou falar dela, mas outros também. Porque os nossos telespectadores conhecem o caso dela. É porque vocês viram que ela não usa óculos, né? Então ela não enxerga. Então nós conseguimos uma parceria com o Hospital de Olhos,
com óticas aqui da cidade, nos ajudaram e elas estão recebendo, a dona Fátima já recebeu, a dona Maria vai receber sábado agora, o óculos, que certamente vai facilitar ainda mais a leitura. O trabalho no dia a dia como um todo, Então, né? como você diz, é uma complexidade e o projeto, então, aproxima, na verdade, ele ajuda quando a política pública não dá conta, mas a ideia é oportunizar que essas pessoas, elas conheçam as políticas públicas e que elas possam fazer uso das políticas públicas. Beth, tu usou uma palavra, um conjunto de palavras muito importante, que é essa expressão que a gente usa muito, que é as políticas públicas, né? Mas que a extensão, ela não existe para substituir Não. as políticas públicas, Com né? certeza. Ela existe para dar um suporte, para mostrar caminhos, mas a responsabilidade do poder público ainda é dele, né? Acho que isso é uma coisa bem importante da gente falar Por e isso compartilhar. a importância, então, de nós, professores, estarmos participando de conselhos, de fóruns, né? Então, a importância da gente estar na APA, que é a Assembleia Permanente pela Preservação Ambiental, junto ao Ministério Público, estar no Conselho Municipal do Meio Ambiente, acompanhando o que vem acontecendo, pressionando para que as políticas públicas, de fato, cheguem até essas pessoas. Uma outra questão que eu queria comentar contigo, Beth, para a gente compartilhar com os telespectadores, é a questão da educação ambiental em si. Durante muito tempo ela aconteceu nos espaços informais, como um complemento, mas cada vez mais a gente vê uma série, inclusive, de políticas públicas, incluindo a educação ambiental nos currículos. Hoje é um tema transversal exigido em qualquer curso de ensino superior, né? Como é que esse processo de educação ambiental se dá através do programa Comunidades Sustentáveis? Então, como você diz, está na lei, né? Apesar que a nova Base Nacional Curricular meio que deixou um pouquinho de lado, assim como nós tivemos um pouco de retrocesso, ainda estamos brigando para, né? Mas o importante é que a maioria das instituições de ensino ou outras instituições já estão incorporando e sentindo a necessidade. O nosso foco, o nosso conceito principal é o trabalho com a educação socioambiental e que diz respeito à mudança de comportamento frente a conflitos, a problemas que nós temos na relação do ser humano com o ser humano com outros seres e o ser humano com o ambiente. Então, é o nosso foco. Existem grupos que defendem a ideia de que ela seja trabalhada como uma disciplina, mas a maioria, e eu faço parte dessa maioria, a gente entende que ela deva ser trabalhada por todos, ela precisa ser incorporada por todos os professores, por todas as pessoas que desenvolvem atividades, enfim, porque daí ela se torna universal. E orgânica. Exatamente, e orgânica é uma palavra linda, por sinal, né? Mas quando você deixa a responsabilidade para todos, daí parece que também ninguém assume essa responsabilidade. Então, é um desafio diário. É um desafio diário como é que a gente incorpora esse pensamento, esse conceito, essa mudança de atitudes dentro de todas as áreas do conhecimento. Mas avançamos muito. Beth, eu fico pensando, por exemplo, para dar um exemplo concreto para quem está nos assistindo, né? Eu fiquei muito impressionada quando eu descobri, por exemplo, que uma oficina de corte e costura é uma prática sustentável, né? E ela acontecia no Sejume, por exemplo, né? Ou então que escolher os alimentos que eu vou produzir, para produzir a minha alimentação, né? A escolha desse ou daquele alimento, o aproveitamento dessa ou daquela parte do alimento, também é uma prática sustentável. Exatamente. Assim como a separação do resíduo, que é uma coisa muito comum, né? Não gastar água, enfim, papel, são práticas que trazem o conceito da educação socioambiental. Quando você escolhe o teu alimento, e por isso que a Feira Ecológica veio para dentro da universidade. Também é ligada ao mesmo grupo de projetos e programas do CCTAM. Do CCTAM, né? Justamente por isso. Quando você opta por comer uma fruta de época, uma fruta da região, você está economizando muita energia, você está evitando uma série de insumos, né? O transporte, enfim.
Se você evita produtos industrializados, você vai produzir menos resíduo. Então, de fato, são pequenas atitudes, ou que às vezes nós não nos damos conta, e que são importantíssimas. Você citou o caso do design da moda, né, da professora Dulce. Uma coisa muito gratificante é quando a gente vai vendo dentro do nosso grupo as pessoas implementando as ações, as práticas, o conhecimento que vai adquirindo nas suas diferentes áreas, né? E eu acho que o curso de design de moda é um dos cursos que a gente pode, de fato, perceber a mudança e o comprometimento de que a questão da moda, que parece ser extremamente consumista, mas que ela pode, sim, atuar e exercitar a educação socioambiental. E mais, talvez, Beth, até essa questão de que tu não precisa usar um tecido sustentável para estar adotando uma prática sustentável. Só o fato de tu estar aprendendo a usar aquilo que tu tem, os tecidos que tu tem em casa, dessa ou daquela roupa que tu não usa, desse ou daquele pano que tu não usa, tu está adotando uma prática sustentável. Que não tem a ver com, esse tecido que não vem de animal, claro, também tem a ver com isso, mas não é só isso, né? Tem coisas muito simples. O Eco Brechó, por exemplo, foi uma atividade super bacana. Podia contar um pouquinho para nós, feita pelo projeto. E a ideia do grupo que coordena o Eco Brechó e que está sob a coordenação da professora Dulce, é que a gente faça mais seguido aqui na universidade. Que a gente possa ter, assim como a Feira Ecológica, ou talvez junto à Feira Ecológica, edições mais permanentes. Porque deu um resultado muito positivo agora no seminário integrador da extensão. E o ano passado também teve uma edição, né? Então o pessoal está aprendendo, ao invés de ficar botando fora a minha roupa e comprando outra, por que eu não posso trocar com alguém, né? E às vezes você compra alguma coisa que não gostou e pode trocar por outra que outra pessoa comprou e deu certo. E a Coama recebeu também as roupas que não foram trocadas e que ninguém levou embora, né? Exatamente. Beth, bom, são tantas as questões bacanas e tantas as práticas, pequenas práticas que a gente pode adotar no nosso cotidiano, que certamente eu vou ter que te trazer, ou a outras professoras do programa para cá, para a gente voltar a discutir esses assuntos. Mas eu quero te agradecer desde já a tua presença. Obrigada. Nós aqui agradecemos por poder publicizar um pouquinho essas atividades que, assim como eles aprendem, nós aprendemos muito com eles também. Espero que você tenha gostado, assim como eu, de conversar com a professora Elizabeth Fosqueira sobre o programa Comunidades Sustentáveis. E se você gostou, pode assistir às nossas reportagens em nosso site, nextjor.com.br. E nossos programas estão na íntegra disponíveis em nosso canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!